passo a palavra ao senhor secretário, doutor Olheno, para a apresentação dos procedimentos que terão recursos julgados em bloco. Serão julgados em bloco, porque disponibilizados na nossa intranet os votos previamente, e são recursos contra a instauração de inquérito civil cujo resultado seja o não provimento ou não conhecimento, os seguintes procedimentos. Da relatoria do conselheiro Rochel, Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Tupi Paulista, número 697/2018, tema improbidade administrativa, interessados Wagner Alves de Lima e outros, recurso contra a instauração de inquérito civil não provido. Da relatoria do conselheiro Rossini, Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, da relatoria do conselheiro Rossini, Meio Ambiente, número 5890/2018, tema Flora, Companhia de Polícia Ambiental de Rio Preto e Onda Verde Agrocomercial S.A., não provimento. Retirado de pauta, só para constar, o procedimento retirado da pauta do Pleno para o julgamento na turma da Promotoria do Patrimônio Público de Mauá, número 2463/2016, declínio de atribuição da relatoria do conselheiro Giuliotti. Da relatoria da conselheira Ana Margarida, tema consumidor, da Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, número 375/2019, sobre serviços da saúde, interessado Conselho Brasileiro de Oftalmologia, outro, recurso contra a instauração de inquérito civil não conhecido. São esses, senhor relator. Senhor presidente. Senhores conselheiros votam com os doutores relatores. Acolhidos os votos proferidos nos procedimentos anunciados. Prosseguindo, chamamos à pauta os procedimentos em que figura como relator o ilustre conselheiro Dr. Rochel. O primeiro deles, o PT 801/2016, área do patrimônio público, oriundo da Promotoria de Embu das Artes, interessado Francisco Nascimento de Brito, declínio de atribuição para o Ministério Público Federal ou outra unidade da Federação. Pois não, senhor presidente. É importante detalhar o seguinte: esse caso, ele veio da cidade de Embu das Artes, houve um pedido de vista pela Corregedoria, com o voto a decisão, o parecer da Corregedoria, os autos vieram a esta relatoria, né? Então, eu lerei o relatório de um parágrafo aqui que a colega fez em Embu das Artes, e, sucessivamente, o parecer da Corregedoria, de forma sucinta, que ele tem várias páginas, e o meu voto. Trata-se de inquérito civil instaurado com base em relatório elaborado pela Controladoria Geral da União, CGU, dando conta de ilegalidades na condição de certames licitatórios no âmbito do município de Embu das Artes, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, bem como diversas irregularidades no manejo das verbas oriundas do mencionado programa, tais como uso de suas verbas ao pagamento de tarifas bancárias, quantitativo de profissionais aquém do exigido, aquisição de produtos em desacordo com as determinações legais, dentre outras. Então, a promotora de Embu das Artes, ela entendeu que seria o caso de mandar ao MP Federal. Houve o pedido de vista da Corregedoria e o parecer da Corregedoria, de forma bastante sucinta, tendo em vista o exposto, considerando as características do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujas verbas são federais e sujeitas ao controle de fiscalização, aqui está de criatura, FNDE e órgãos federais,
recordando que a própria peça informativa provém da Controladoria Geral da União, associado ao pormenor de que o Supremo Tribunal Federal vem adotando entendimento pacífico de que a competência para as demandas que envolvem referido programa toca à Justiça Federal, voto no sentido de homologar a decisão declinatória da ilustre promotora de Justiça de Embu das Artes, com remessa dos autos ao MP Federal. E aí, o meu voto. Trata-se de declínio de atribuição para o Ministério Público Federal, de acordo com a manifestação de folhas. O voto da Corregedoria é favorável ao entendimento da douta promotora. Eu estou resumindo um pouquinho para a gente ganhar tempo. Endosso os entendimentos já expostos para que os autos sejam remetidos ao MP Federal para análise e providências que forem julgadas pertinentes. O voto do relator é pela homologação do declínio. Consulto os senhores conselheiros. Todos de acordo? Com o relator. Chamamos agora os procedimentos em que figura como relator o ilustre conselheiro doutor Rossini. O primeiro deles, o PT 1012 de 2016, da Promotoria de Justiça de Americana, área ambiental, interessados, município e promotoria, promoção de arquivamento com compromisso. Presidente, secretário, era um caso de turma que eu pedi para subir para a plena, porque diz respeito à questão da destinação das multas, questão candente, que a Procuradoria-Geral da República discute com os procuradores da Lava Jato do Paraná, e que o Supremo tem se posicionado. E aqui é um caso de meio ambiente, que o arquivamento ele se baseia num termo de ajustamento de conduta, e a presidência dos trabalhos fica a cargo do doutor Ivan Carneiro Castanheira, foi assessor muitos anos aqui da Procuradoria-Geral de Justiça, e eu faço um voto e peço atenção, porque pode existir voto, entendimento divergente. Eu vou ler só a emenda, o que está no BVA, e se alguém tiver intenção de divergir, acho que até é importante, se não houver assim, tranquilidade. Eu vou ler a emenda. Inquérito meio ambiente, inquérito civil instaurado para apurar a erosão em área de preservação permanente às margens do córrego Bertini, em razão do despejo de água da galeria pluvial nas proximidades, no município de Americana. Diligências realizadas, celebração de TAC, folha 380 e 391, em que o compromissário obrigou-se a implementar e manter o projeto de recomposição florestal de folhas 358 e 369. Suficiência das obrigações assumidas à integral reparação do dano ambiental. Ressalva-se apenas, e aí é a observação atenção que eu peço, que eventual multa por ventura incidente deve ter seu valor necessariamente destinado aos fundos legalmente previstos, restando ineficaz, por opor-se à súmula número 58 do Conselho, o seguinte trecho do parágrafo 2º da cláusula 6ª. Do termo, aspas, ou a critério do Ministério Público, ser destinadas a projetos e ou ações ambientais situados na bacia ou subbacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, consoante o disposto na resolução 179 de 17 do Conselho Nacional do Ministério Público, a critério do órgão ministerial oficiante. Nesses termos, homologa-se a promoção, tirante desse TAC, este aspecto. A cláusula 6ª, ou seja, se não for a um fundo, o promotor condicionou. Se não for ao fundo, será a um desses projetos ambientais, conforme faculta a resolução 179. Como essa resolução 179 é objeto de análise do órgão especial do Colégio de Procuradores, entendi, conversando com os analistas, com os assessores, entendi melhor manter eficaz na sua inteireza, na sua integralidade, a súmula 58. Tá? Porque está pacificada a questão da destinação, não só aqui, como no órgão especial do Colégio de Procuradores. É assim que é o meu voto. Todos de acordo? Plenamente de acordo.
A comissão de súmula, inclusive, tem esse entendimento também. Muito bem. Acolhido o voto. Seria homologada parcialmente a promoção do arquivamento com recomendação? Não é recomendação, não. Só homologado parcialmente. Não fiz recomendação, eu só homologuei, só propus a homologação naquilo que o Conselho pode deliberar, me parece. Certo. Ok, já está devidamente Deixa eu registrado. entender, o relator, talvez eu não tenha entendido, mas para observar a súmula 58. Sem dúvida, esse é o termo. Quer dizer, homologa tudo, mas as multas têm que ser destinadas conforme a nossa súmula. O controle público é mais seguro. Que passa para o Tribunal de Contas. Então, homologado parcialmente. Muito bem. Acolhido o voto de relatoria, prosseguimos com o PT 1044 de 2018, área do consumidor, promotoria da capital, interessados Atrádios Créditos e Calcion Seguradora e Financeira Master, recurso contra indeferimento de representação. Senhor presidente, preambularmente, esclareço que não há impedimento da sua excelência, senhor secretário, porque a promoção de arquivamento é da lavra do doutor Eduardo Lian, e não vi em momento algum nos autos a intervenção da sua excelência, a doutora Eliana Scocuglia. Emenda. Representação formulada por empresa seguradora com pedido de instauração de inquérito civil visando a apuração dos responsáveis pela indevida utilização de seus dados cadastrais na prática de fraudes, aspas, golpes, contra terceiros, quando tentam obter empréstimos oferecidos em mídias sociais. Indeferimento por ausência de justa causa, por se tratar de interesse da empresa lesada, matéria pertinente à área criminal já provocada pela própria interessada, boletim de ocorrência de folha 100/102 e pela promotoria recorrida, remessa de cópia integral dos autos à CIP, do Ministério Público, folha 110. Recurso conhecido por tempestivo, desprovido quanto ao mérito. Com o relator? Voto acolhido, unânime. Agora o PT 553 de 2018, patrimônio oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça. Interessados, Câmara Municipal de São José dos Campos e aquele município. Promoção de arquivamento parcial sem compromisso. Essa ementa, ela é originária da própria Procuradoria-Geral. Mas eu quero fazer uma ressalva, que estes autos foram encaminhados à Igreja Procuradoria-Geral numa divergência do voto da Sua Excelência doutora Joiese, que entendia por homologar a promoção de arquivamento, manter o indeferimento de uma representação que a promotoria teria de maneira subliminar instaurado contra o juiz, ele não figura na portaria, mas aí ele foi remetido ao ofício pedindo esclarecimentos com a ressalva de poder recorrer no prazo de 5 dias. E aí o juiz recorre e aí a doutora dá o provimento. Então nós decidimos por maioria, tirante o voto da própria relatora do doutor Oleno, todos nós entendemos por mandar para a Procuradoria-Geral de Justiça. E a Procuradoria prosseguiu nos trabalhos e realmente era caso de excluir ou de nem figurar o juiz. E agora a necessidade da devolução dos autos à origem para o prosseguimento dos trabalhos. Inquérito civil instaurado pela 7ª Promotoria de Justiça de São José dos Campos, com base em peças de informações extraídas de processos judiciais para apurar eventual prática de ato ímprobo decorrente de acordo judicial referente a supostos créditos de titularidade de vereadores e ex-vereadores de São José dos Campos. Notícia de que vereadores e ex-vereadores ingressaram com ação judicial em face do IPESP, e faço um pequeno à parte, o mesmo objeto do que hoje de manhã foi trazido pelo deputado estadual. Câmara e Prefeitura Municipal visando o recebimento das contribuições previdenciárias efetuadas até a edição da Lei 8.016/94, que extinguiu a carteira de previdência dos vereadores e prefeitos do Estado de São Paulo, sob o argumento
que fazem jus ao rateio das disponibilidades financeiras apuradas na data da extinção. Reconhecimento da prescrição quinquenal, cuja decisão foi mantida pelo Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo. Interposição de recurso especial que não foi admitido, havendo trânsito em julgado em 18 de agosto de 2015. Posterior celebração de acordo entre as partes, visando em suma a liberação dos valores que efetivamente contribuíram. Acordo homologado pelo Meritíssimo Juiz de Direito, Guilherme Cursino de Souza Santos. Ministério Público que ajuizou a ação anulatória do acordo e instaurou o presente procedimento para apuração de eventual ato de improbidade que acarretou prejuízo ao erário. Portaria de instauração solicitou informações aos envolvidos na celebração do acordo, inclusive ao ínclito magistrado, constando no ofício respectivo a possibilidade de ser interposto recurso a esse colegiado. O recurso interposto pelo juiz, para que seu nome não conste como investigado. O magistrado que não consta como investigado na portaria de instauração, conforme a manifestação da promotoria de São José dos Campos. Encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça por determinação deste Conselho para conhecimento de providências, considerando o recurso interposto pelo magistrado. Procurador-Geral de Justiça, que somente possui atribuição para análise dos fatos relacionados ao juiz, nos termos do disposto no artigo 116, inciso 9 da nossa lei orgânica. Corregedoria Nacional de Justiça, que arquivou o procedimento instaurado para apuração de eventual falta funcional praticada pelo magistrado, considerando que se trata de matéria jurisdicional. Exercício da atividade jurisdicional que, ainda que contenha vício sustentado na ação anulatória imposta, não caracteriza ato de improbidade administrativa, salvo inequívoca má-fé. Inexistência de elementos concretos até o presente momento. Que justifiquem a instauração do procedimento investigatório em relação à conduta do juiz. Arquivamento parcial. Diante do exposto, já no dispositivo do voto, postas essas premissas, o meu voto é 1, pela homologação da promoção de arquivamento, conforme proposto pela Igreja Procuradoria-Geral de Justiça, folha 1410 e 1415, pelo desprovimento, que nós temos que votar ainda, o desprovimento dos recursos, e faço calcado no voto da doutora Joiese, que demonstra com toda clareza que lhe é peculiar a existência de justa causa para que as investigações prossigam com relação aos edis e demais pessoas indicadas na portaria, e pela devolução, por fim, dos autos à origem, a Promotoria do Patrimônio Público Social de São José dos Campos, para a continuação dos trabalhos apuratórios. É este o voto, senhor presidente. Todos com o relator? Sim. Doutora Joiese, o seu microfone está desligado. É prudente? Ok, muito bem. Eram esses, né, doutor Rossini? Chamamos à pauta agora o procedimento de que é relator o ilustre conselheiro doutor Giuliotti, procedimento número 534 de 2018-4, da Promotoria do Patrimônio Público e Social. É um tema de improbidade, tem vários interessados, capitaneando-os está a Associação dos Gestores Públicos do Estado de São Paulo, é um recurso contra indeferimento de representação. Senhor presidente, uma suposta irregularidade na incorporação de prêmio de incentivo à qualidade, PIC, na remuneração de determinados servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em decorrência da atuação omissiva ou comissiva dos representados. Instada a Secretaria da Fazenda, deixou de efetuar novas incorporações e adotou todas as providências para regularização e desincorporação do PIC dos aproximadamente 800 servidores ativos e inativos que se beneficiaram com a regra até então vigente. Tomadas pela administração todas as medidas necessárias para a regularização do caso. Aplicação da súmula 36 desse egrégio Conselho Superior. Ademais, não se associou qualquer má intenção ou propósito desonesto caracterizou de ato de improbidade a conduta dos representados, conhecido e não provido. A Secretaria da Fazenda, ela incorporava esse PIC no salário dos servidores. Até que, diante de um caso concreto, chegou-se à conclusão que não era caso demais de incorporação. A partir daí, a Secretaria da Fazenda começou a processos individuais para retirar essa incorporação do salário dos funcionários. São 800 funcionários. O representante alega que houve uma certa demora, mas a Fazenda está atuando aí dentro das possibilidades
e está corrigindo um erro que me parece que é meramente jurídico. Não houve má intenção, má fé. Havia um entendimento que esse PIC era incorporado ao salário. Como um parecer contrário, eles começaram a tomar providências para cancelar essa incorporação. Votamos com o doutor relator. Colhido o voto. Chamamos agora à pauta os procedimentos que tem como relator o ilustre conselheiro, doutor Hamilton. O primeiro deles é o 7478 de 2018, área ambiental, oriundo de São José do Rio Preto. Interessados Antônio Carlos de Souza e o município de Uchoa. Recurso contra indeferimento de representação. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto de decisão do 5º Promotor de Justiça de São José do Rio Preto, que indeferiu representação na qual Antônio Carlos de Souza narra que árvores e postes do município de Uchoa estariam sendo pintados em violação de legislação municipal que proíbe tal conduta, havendo omissão da Prefeitura. Após ouvir a Prefeitura, o doutor promotor indeferiu por ausência de justa causa, pois a Prefeitura informou que as árvores pintadas foram antes da vigência da lei citada. Tem também na representação uma alegação de um vazamento de esgoto, além dessas árvores pintadas e postes pintados. Nas razões recursais do indeferimento, se afirma que uma árvore foi pintada depois da lei municipal que proibiu que árvores e postes fossem pintados no município de Uchoa. Deu-se a seguir o despacho de manutenção, é o breve relatório, o recurso é tempestivo, porém, uma vez conhecido, não merece provimento. Com todo o respeito que merece a posição externada pelo recorrente, não há como dar crédito ao alegado por um munícipe quando o poder público afirma o contrário. Tem-se como cumprida a lei municipal que proíbe a pintura de árvores e postes. Se uma árvore foi pintada, após o advento da lei, a Prefeitura tomará cuidado para que a situação não se repita, uma árvore pintada. De outra parte, com relação ao vazamento, como afirmou o promotor, a situação já está sendo resolvida, não sendo medidos esforços para a recuperação do equipamento. Portanto, presume-se que a administração pública afirma o que está realmente ocorrendo. O vazamento está em situação de regularização e há cumprimento da lei municipal que proíbe a pintura de árvores e postes no município de Uchoa. Assim, no meu sentido, no entendimento externado pelo doutor promotor, o indeferimento da representação era de rigor. É assim que eu voto. Com o relator. Prosseguindo, o PT 768 de Itanhaém, Patrimônio Público, interessado César Augusto de Souza Ferreira e outros, promoção de arquivamento com compromisso. Senhor presidente, ilustres colegas, esse caso era para caso de turma que eu trago para o pleno, diante da relevância de Itanhaém. Quando eu fui, inclusive, consultado pela doutora Tatiana, nossa assessora, a respeito do caso, eu resolvi chamar para estudos, li os autos e acabei por não concordar com o termo de ajustamento de conduta celebrado pelo doutor promotor lá de Itanhaém, e estou rejeitando o termo de ajustamento. Eu vou ler o voto, porque o caso é um pouco delicado, e eu peço a paciência de Vossas Excelências, porque acho que existe a necessidade de nós tomarmos conhecimento. Já vem da outra gestão do Conselho, a gestão anterior à nossa, esse caso. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a situação de risco para alunos da Escola Municipal Silvia Regina Escavão Morasca, bem como a inexistência de auto de vistoria de corpo de bombeiro nas demais escolas do município. Então, tem essa escola irregular e todas as outras escolas que não têm a VCB. Houve, em 29 de junho de 2017, a celebração de um termo de ajustamento de conduta pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Local,
constando o município citado por seu prefeito e secretário da Educação e Negócios Jurídicos como compromissário, havendo cronograma de regularização. Este Conselho Superior do Ministério Público, em 11 de agosto de 2017, acolhendo data significativa, 11 de agosto, né, acolhendo o voto condutor da ilustre conselheira relatora, a doutora Liliana Mercadante Mortari, determinou a conversão do julgamento em diligência, para que, dentre outras providências que se mostrassem necessárias para a regularização da situação apurada nos autos, 1. Fossem realizadas vistorias pelo Corpo de Bombeiros e demais órgãos técnicos competentes em todas as unidades de creche e escola infantil do município. B, ou 2, fossem indicadas quais medidas eram necessárias para a fiel observância das normas técnicas de preservação e segurança contra incêndio. Nenhuma escola tinha lá. Acho que uma. No levantamento que eu li, eu nem contei aqui, essa lógica que foi excluída, só uma. As demais não. Com a devolução dos autos à origem, isso lá em 2017, e a expedição de ofício chega aos autos, datado de 8 de maio de 2018, ofício do comandante do 6º Grupamento de Bombeiros, informando de forma individualizada a situação dos estabelecimentos. Após reunião preliminar e juntada de documento aos autos, novo TAC é celebrado, promovendo-se novamente o arquivamento dos autos. É o relatório. Inicialmente, consigo aqui, pela importância que o caso encerra, peço seja o inquérito civil trazido ao pleno, como foi feito. Pelo meu voto, o caso não merece homologação por parte desse colegiado. Explico, excelências. O arquivamento é o caminho legal e natural dos procedimentos nos quais os interesses e direitos estejam tutelados ou sequer existam para tal fim. Não é o caso da Tavênia. Analisando os autos, verifica se existem direitos fundamentais de crianças e adolescentes, além de outros, a merecerem proteção, não se podendo descartar o risco à segurança e integridade física daqueles que frequentam os estabelecimentos de ensino mencionados acima. Note-se transcorrido o lapso temporal para cumprimento das diligências determinadas por este Conselho Superior, em agosto de 2017, percebe-se que, comparando os termos de ajustamento, o anterior e esse que ele traz agora, doutor promotor, celebrados, praticamente nada, eu grifo. Eu estou colocando esse praticamente para não errar, porque eu não vi nada sendo feito, mas botei o praticamente, nada foi feito nos anos de 2017 e 2018 pela Prefeitura Municipal. Tanto que os estabelecimentos previstos para a regularização nestes autos foram inseridos neste TAC, nesse segundo TAC, agora apresentado para a regularização no ano de 2019. Então, tudo que era para ter sido feito em 2017 e 2018, nada foi feito em regularização das escolas e creches. Se colocou agora nesse segundo TAC para 2019. Ora, se nós levarmos a sério que é necessário os AVCBs, e eu acho que a gente tem que levar, evidente, isso é um absurdo. Basta verificar o teor de folhas, eu digo as folhas onde estão os TACs, né? Ora, essa inação é preocupante, não servindo por desculpa a não homologação do primeiro termo, pois o cumprimento da lei no resguardo de nossas crianças e demais pessoas é obrigação de cumprimento automática e urgente, e o TAC sequer precisaria existir para tanto. Mesmo que não tivesse TAC, tinha que regularizar a segurança dessas crianças na escola. Sendo este, assim como uma sentença, por exemplo, maneira disposta no ordenamento, um título, para instar a autoridade administrativa a fazer o que já era um dever inerente ao seu cargo. Mas não só isso preocupa. Analisando esse novo ajuste, observa-se que, quanto a alguns estabelecimentos de ensino, se tem descrição do necessário a ser feito. Então, exemplo, a Escola Municipal Bernardino de Souza, está dito o que precisa ser feito lá. O bombeiro diz. Ocorre que estamos diante de estabelecimentos de ensino que, segundo o anexo 1 do rol de anexo do Regulamento de Segurança contra Incêndio, do decreto 56.819/11, eu fui estudar esse decreto que disciplina a atuação do Corpo de Bombeiros, nesse caso. Especifica no item E, com classificação E1, escola em geral, escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, e escola 5, pré-escolas, creche, escola maternais, jardins, infância, o grau de cuidado que se deve tomar cabendo ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
abre aspas, regulamentar, analisar e vistoriar as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, bem como realizar pesquisas de incêndio. Está aqui o artigo que trata do assunto. Havendo gradação de riscos, tem que trazer a gradação de riscos, com consideração e dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio, devendo ser considerada cada ocupação a ser protegida. Está na lei, está no decreto isso. Ora, examinando o referido decreto 56.819 de 2011 e seus anexos, percebe-se impossível apenas de forma genérica estabelecer para vários estabelecimentos, isso foi feito em grande parte dos estabelecimentos de ensino, o seguinte diagnóstico, único diagnóstico dos casos individualizados. Não possui projeto técnico e AVCB, estando assim em desacordo com o decreto. Várias escolas constam com essas mesmas palavras. Essa especificação pode estar igualando casos díspares, que merecem trato diverso. Não por outro motivo, no item B da decisão deste Conselho Superior, se consignou, isso a doutora Eliane Mercadante, à época, né? Fossem indicadas quais medidas eram necessárias para a fiel observância das normas técnicas e prevenção e segurança contra incêndio. Quando a doutora Eliana Mortari, em 2017, baixa em conversão, ela tomou cuidado que cada escola se dissesse o que tem que ser feito. Eu não sei. Uma pode ser uma escada, uma formalidade. Outra pode ser um problema seríssimo, que pode trazer risco para as crianças. E isso tinha sido determinado já em 2017. Necessário avaliar os estabelecimentos de ensino um a um, com diagnóstico técnico e o que deve ser feito para que, nos casos indicados de risco específico, como definido no decreto, venhamos a agir imediatamente, eu coloco esse imediatamente em caixa alta, com esse tipo de fato não se brinca. Segurança de crianças em creche e escola. No caso de dar uma zebra, pelo amor de Deus, se alguma coisa dessa acontece, a criança não sabe se defender. Não é que nem um adulto que sai pulando janela. Sem prejuízo, quando dá, né? Sem prejuízo do cronograma existente no TAC, pois a evidência, aqueles casos em que o competente e estimado Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo detectar a situação definida no item 32 do artigo 3º, eu trago embaixo do que se trata no rodapé, que é o caso de riscos, que ele cita alguns casos, mas é tais como, é exemplificativo. Deverão ter prioridade sobre a prioridade, afinal, de incidência obrigatória, é o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, que traz a estes menores garantia legal da prioridade absoluta da tutela do direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade, ao respeito e à convivência comunitária. Não por outros motivos de ordem legal, novamente, converte-se o julgamento em diligência para que se obtenha esse imprescindível levantamento já determinado no item B de determinação do Conselho Superior de folha 502. Teve a relatora, a doutora Liliana. Junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizando o doutor promotor de justiça, após a diligência, a avaliação de quais estabelecimentos poderão aguardar o cronograma previsto no TAC. Porque alguns, assim, se for uma questão só de formalidade, podem estar no TAC. E quantos exigirão imediata tomada de providência nos resguardos da segurança de todos, sobretudo dos menores? Devido à notória seriedade que o caso apresenta, cópia desse expediente deverá ser encaminhada aos promotores de justiça com atribuições na área da infância e juventude, tem menores, só menores, da habitação e urbanismo e criminal, para que suas excelências adotem as providências eventualmente necessárias. Esse é o meu voto, doutores, que eu trago para o pleno, porque a situação eu sei que os municípios passam por situação de contingenciamento de recursos. A gente sabe que a situação não está fácil para nenhum ente federativo. Isso é fato. Só que, do outro lado, nós temos segurança de criança. E aí não dá para igualar tudo num TAC, que eu não sei se uma escola pode esperar o prazo do TAC e outra não pode. Tem que ter um levantamento de escola por escola. Aquela que tem a situação que pode ficar no cronograma, muito que bem, que fique. Uma irregularidade formal, sei lá, as exigências do bombeiro. O bombeiro tem a obrigação,
pelo decreto, que eu já citei várias vezes aqui, ele tem a obrigação de apontar o que tem que ser feito e graduar, os riscos. Então, esse é o meu voto, um voto que eu chamo a atenção de Vossa Excelência, e é bom que esteja aí sendo transmitido, porque nessa área nós não podemos lamentar depois. Nessa área nós temos que agir na frente. E esse é o meu voto. Eu tenho um pedido de esclarecimento. Senhor relator, por que vai voltar para o mesmo promotor a terceira vez? Não seria o caso de designar outro promotor, pedir para a Procuradoria? Porque pelo voto, a página 5, Vossa Excelência determina que ele prossiga, já que ele, pelo teor do voto, 2017, 2018, ele só volta, ou é oportuno, é conveniente que volte? Eu para falar a verdade, o que eu imaginei? Ele não está se negando explicitamente, ele apenas não cumpriu, entender. Mas ele não cumpriu, mas ele não disse, não, é do meu. Também não existe convencimento para estabelecer o que tem que ser feito em cada um. Isso não é convencimento, né? É só vinculado. Ele tem que levantar cada estabelecimento então, que precisa. Tem questão correcional aí, também não é o caso. Não seria o caso de dar a liberdade para ele pedir a designação de outro, que a gente tem feito em outros procedimentos? Se os senhores que acharem, eu acho que eu coloquei todo mundo... Eu coloquei todo mundo. Essa abertura de que ele pode se sentir violado no seu entendimento, se ele se sentir violado, ele pede. Sim. Mas eu trouxe para o caso, porque esse caso não é do patrimônio público. Para falar a verdade, o patrimônio público é o que menos, nesse caso, tudo bem, patrimônio público, vai estar com ele. Mas os promotores de justiça com atribuição mais específica no caso desse seria habitação, urbanismo, infância e juventude. Por que eu coloco promotoria criminal? Porque cabe ao promotor criminal examinar a habilitação de vida e a saúde. Tem que ver se isso não está acontecendo em algum lugar lá. Porque Itanhaém inteira, pelo que nós temos aqui, não tem nas escolas, tirante uma, você vai ver que depois, até chegar aqui agora 2, de todas as escolas, nenhuma tem a regularidade de AVCB, as questões de segurança, e como eu volto a falar, se já é preocupante quando é adulto que ocupa o lugar, criança não sabe se defender. Se acontecer alguma coisa no lugar desse, Deus que me livre, né? Então, é por isso que eu... Com o relator, unânime. Prosseguindo, temos o PT 102/2019, área do patrimônio público, promotoria da capital, tema de improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessados, Lourival Delfino, Rede Tiete News. Tiete ou Tietê? Aqui está escrito Tiete. Em geral, as oxítonas terminadas em E levam acento, embora nomes próprios. Bruno Covas, prefeito municipal de São Paulo. Gilson Almeida Barreto, vereador. Roberto Bernay e Gilson Almeida Barreto Júnior, recurso contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso interposto de decisão do 5º Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, que indeferiu representação na qual se alega nepotismo em razão da nomeação pelo prefeito municipal de São Paulo, Bruno Covas, de parentes do vereador. Ele nomeou parentes do vereador Gilson Almeida Barreto. Quais parentes? O filho e o genro. O doutor promotor indeferiu a representação pelo atendimento dos requisitos mínimos previstos no artigo 13 do ato normativo 484, não havendo adequação dos fatos à súmula vinculante, número 13, posto que a autoridade nomeante não tem relação de parentesco, o senhor prefeito, com as pessoas nomeadas, não havendo qualquer indício de denominado nepotismo cruzado. Houve recurso, nesse recurso
se junta a cópia de alguns casos, em outros estados, acho que no Paraná, em que está se tomando providências numa situação dessa, o prefeito nomeando um parente do vereador. Não é o bastante. Não é o bastante porque teria que ter algum indício de nepotismo cruzado. Não é proibido o prefeito nomear um parente de um vereador, se não existe nenhum indício, aqui não há nenhum indício disso. Então, por essa razão, por não existir violação à súmula mencionada do Supremo e por não ter nenhuma demonstração de nepotismo cruzado, o caso lá apontado por ele no outro estado em que isso aconteceu deve ter sido num contexto totalmente diferente, com subsídios probatórios, que aqui não... Então, portanto, o paradigma de lá não é base para o provimento do recurso aqui. E por essa razão, meu entendimento é no mesmo sentido do doutor promotor e pelo não provimento do recurso. Todos de acordo? Chamamos agora procedimento de número 60 de 2019. É relatora a ilustre conselheira doutora Ana Margarida. O procedimento vem da Promotoria do Patrimônio Público da capital. O tema é de improbidade. São interessados Felipe Dariel Pinto, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPS e Escola Técnica Estadual de São Paulo. Recurso contra indeferimento de representação. Trata-se de recurso interposto por Felipe Dariel Pinto contra o indeferimento de representação pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, em que insiste ter sido preterido no preenchimento de vaga de professor de ensino médio e técnico, porque aprovado em concurso e aguardava sua convocação pela administração pública. Segundo o recorrente, o Centro Estadual Paula Souza procedeu a diversos concursos para professor de ensino médio e técnico, tendo sido aprovado no concurso para a Escola Estadual Uirapuru, edital número 230, mas pretendia ser chamado para a vaga na ETEC Osasco II. O recurso é tempestivo, o recorrente foi notificado via e-mail em 28 de janeiro de 2019 e protocolou recurso em 11 de fevereiro de 2019. Como já ressaltado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio, o recorrente foi aprovado no concurso para o cargo na ETC Uirapuru e não na ETC Osasco II. De qualquer forma, a administração pública poderá dar provimento ao cargo dentro do período de validade do concurso, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Não há notícia de fraude no concurso, indícios de improbidade administrativa ou a lesão a direito transindividual que justifique a atuação do Ministério Público. Nesses termos, nego o provimento ao recurso. Todos de acordo com a relatora? Escolhido o voto. Era o único, né, doutora Ana? Quem apresentará os votos do doutor Eduardo? Doutora Joiese. Chamamos à pauta, então, os procedimentos que tem como relator o ilustre conselheiro Eduardo Del Campo, hoje ausente. Os votos serão apresentados pela conselheira Joiese. O primeiro procedimento é o 1663-2018-6, Habitação e Urbanismo, oriundo de Cotia. Infraestrutura urbana é o tema. É interessada Fátima Cristina Martins Puga. Recurso contra indeferimento de representação. Recurso contra indeferimento de representação. Notícia de infiltração de água proveniente de vazamento em imóvel vizinho. Questão já judicializada que não ultrapassa a esfera de interesse individual. Recurso conhecido porque tempestivo, mas improvido. Todos de acordo? O relator, eu sou só leitor. Cada coisa. Muito bem. Acolhido o voto, segue-se agora o PT 420-2019, Patrimônio, Capital, interessados Marcos Bezerra Salles e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Recurso contra indeferimento de representação.
Recurso contra o indeferimento de representação. Notícia de alterações indevidas na lista de classificação final dos candidatos aprovados no concurso público de agente de escolta e vigilância penitenciária. Inocorrência. Alterações que decorram de decisões judiciais em relação a outros candidatos. Alterações que, aliás, não excluíram o candidato do certame, pois ainda figurava em posição favorável à nomeação. Representante que, entretanto, chamado a comparecer à sessão de anuência de vagas, quedou-se inerte, exaurindo seu direito. Recurso não conhecido por intempestivo e no mérito improvido. Então, é caso de não conhecimento. Voto acolhido pelo não conhecimento. Finalmente, o PT número 2, 2019, Direitos Humanos, Itaporanga, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Lucélio Pereira e Vigilância Sanitária de Itaporanga são os interessados. O recurso é contra indeferimento de representação. Direitos Humanos, recurso contra indeferimento de representação. Notícia de irregularidades envolvendo nosocômio local. Questões que já foram objeto de análise em outro procedimento, já arquivado e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, bem como por sindicância a cargo do CREMESP, também arquivada. Recurso conhecido, por tempestivo, mas improvido. Muito bem. Acolhido o voto, consulto os senhores conselheiros se tem mais algum tema para a reunião de hoje, senhor secretário. Encerramos aqui, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.